Salve Maria! Hoje, dia 14 de novembro de 2020, da 32ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 ao 8º. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, o texto do Evangelho de hoje nos chama a atenção, né? A necessidade que nós devemos ter de rezar sempre. Veja, em alguns dias atrás nós falávamos da realidade que algumas pessoas dizem assim, né? Eu rezo tanto. E isso me dá muito medo, não é? Porque uma pessoa que vive a sua vida secular, ou seja, que é casado, que tem marido, que tem filhos, que tem netos, não é? E diz que reza tanto. Como é que uma pessoa diz que reza tanto se não vem à igreja? Se não frequenta os sacramentos? Se não vive esta comunhão íntima com nosso Senhor? Está levando um discurso farisaico. Está mentindo para si mesmo e não adianta de nada. A oração nos aproxima de Deus. A oração chega ao coração de Deus. E é necessário que nós aprendamos a pedir e a suplicar ao Senhor. Deus, é imutável. Mas a nossa oração, a nossa súplica, o nosso pedido alcança o coração de Deus. E Ele, na sua infinita misericórdia, vai nos atender naquilo que realmente nos edifica, que é bom e necessário para as nossas vidas. O exemplo que Jesus nos dá deste juiz injusto, não é, nos faz perceber, não é, a injustiça. Injustiça sobre a terra. E nós nos deparamos com inúmeros, não só juízes injustos, mas também muitas vezes alguns advogados injustos. Pessoas que, conhecendo a palavra de Deus, fazem o contrário. E então nós precisamos fazer o caminho inverso, da injustiça para a justiça. A mulher tanto suplicou ao juiz injusto que ele atendeu o seu pedido, porque ela estava o importunando tanto que ele já não aguentava mais. Tem gente que faz um pedido a Nosso Senhor, né? Não reza, não vai para a missa, não se confessa, não vive os sacramentos e quer que Nosso Senhor atenda todos os seus pedidos. E ainda mais quer que atenda logo. No tempo, na história, Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ninguém obriga Deus a realizar algo na vida. Como a gente vê em algumas, né, vertentes cristãs, onde se diz, Deus vai fazer, eu ordeno, Deus faz. O Deus não faz não, porque Ele não é um fantoche na vida da gente. Mas é necessário que cada um possa viver a intimidade com Deus. Você reza? Ai, padre, eu rezo. Um Padre Nosso, uma Ave Maria e o Glória ao Pai e o Santo Anjo antes de dormir. Rezo todos os dias. Isso é pouco. Isso é oração para a criança. A criança que está na catequese aprende estas orações, porque em casa só aprende o que não presta muitas vezes, né?
a desobedecer ao pai, a não respeitar o pai e a mãe, aos idosos, vai criando-se na própria célula familiar, não é, um ser que vive a sua liberdade, que isso não é liberdade. Nós não podemos permitir que as crianças sejam criadas como Judas plantou batata, jogada no mundo. Os pais têm que disciplinar os filhos, educar para o conhecimento e educar na fé, como também é papel dos padrinhos e madrinhas que assumem no batismo. E então todos nós devemos estar imbuídos. Então a oração, né, para aquele, né, que já tem uma maturidade deve começar por meio da palavra. Isso, por meio da leitura de um livro espiritual que ajuda a crescer na fé, pelo exemplo dos santos. Então, a palavra de Deus tem uma direção. E a igreja sempre, né, programou, né, sempre incentivou e ensinou para que fizéssemos a Lectio Divina, ou seja, a oração divina, que consiste em quê? Pegar um texto da Sagrada Escritura, ler o texto. O que o texto está dizendo? Depois, o que o texto diz a mim? Deste texto, fazer a oração e a partir daí tirar algo para eu viver naquele dia. E então, como a gente vai vivendo a palavra de hoje, né? Vamos fazer o exemplo do evangelho de hoje. O que foi que Jesus nos disse através desse evangelho? O juiz injusto fez justiça para não ser importunado. Deus acolhe o nosso pedido e nos concede graças. E o que eu tenho feito para receber as graças? Tenho sido realmente, a palavra de Deus diz a mim o quê? Que é necessário que eu reze, que eu aprofunde a minha oração em Deus e para com Deus. Aí eu vou fazer a minha oração sobre este texto. Senhor, dá-me a graça de a cada dia saber elevar a minha oração para que eu possa suplicar, clamar o aumento da minha fé e a vivência da intimidade contigo, Senhor. E claro, quero hoje, Jesus, trazer para a minha vida esta palavra, a justiça. Deus é justo porque Ele nos ama, porque Ele acolhe o nosso pedido, a nossa oração. E então, hoje, não amanhã nem ontem, vou fazer a experiência de ser cada vez mais justo. E aí cumpro a Lectio Divina. Pois bem, caríssimos, peçamos a nosso Senhor que a cada dia nos dê esta graça e a força do Espírito Santo para vivermos na justiça por meio da oração e suplicar ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero fazer um convite especial hoje, dia 14, teremos uma live a partir das 4 da tarde, com um correspondente da Legião de Maria para a América do Sul. O Noel estará conosco nesta live, então você pode nos acompanhar, não é, pelo o YouTube da Legião de Maria SE. Você pode clicar no link aqui abaixo, né, na descrição, e nos acompanhar, né? Nós teremos essa entrevista e ele vai nos falar da sua experiência, né, com o fundador da Legião de Maria. Então, siga-nos e um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.